a mais uma edição do Conversa à Paula do Alves, a segunda edição que decorre no Porto. Isto é uma iniciativa do site apauladolves.com, onde podem encontrar as conversas anteriores e posteriormente podem ver a gravação desta conversa. Agradeço desde já ao espaço Maus Hábitos pela cedência do espaço e ao nosso convidado, Dario Oliveira, que foi um dos fundadores do Festival Curtas de Vila do Conde e diretor durante 20 anos, até recentemente, e que é agora diretor e fundador do novo festival no Porto, o Porto Post-Doc, que decorrerá nos próximos dias 4 a 13 de dezembro no Teatro Rivoli, no Cinema Paços Manuel e aqui nos Maus Hábitos. Antes de falarmos sobre o Porto Post-Doc, é inevitável perguntar sobre a sua experiência como diretor do Festival de Curtas de Vila do Conde. Como é que surgiu a ideia de organizar o festival? Qual era o objetivo inicial quando começámos? O Curtas é uma história que nós já contamos várias vezes. Nós estávamos a viver e éramos ativos na vida cultural de Vila do Conde, mesmo antes de fazer o festival. Já tínhamos fundado um cineclube, portanto o festival foi um passo que nós demos para ter um evento anual que congregasse uma vontade nossa partilhada de ter mais cinema na cidade. Escolhemos uma parte do cinema que estava muito pouco divulgada cá. Não havia um festival internacional de curtas, portanto achamos que era um nicho que poderia crescer e foi crescendo ao longo destas 2 décadas. Fizemos uma aposta que eu acho que foi conseguida. Pensamos sempre na cidade de Vila do Conde como o lugar certo para este festival, à imagem do que aconteceu no passado com muitos outros festivais da Combinação Negra e grandes festivais internacionais, e foi um festival que teve uma participação muito ativa e muito importante naquilo que aconteceu no cinema feito em Portugal, nomeadamente na geração curtas, nomeadamente numa nova forma, numa nova postura de fazer um festival de cinema em Portugal. Ter atenção a muitos detalhes que até aí não se tinham, como a legendagem eletrónica, apresentar os filmes todos legendados em português, trazer muitos convidados, porque isso é importante, estabelecer essa relação com o público e com o meio, com os estudantes. Todas essas atividades nós fomos de alguma forma pioneiros e reclamamos esse lugar, porque na altura era muito importante mudar esse paradigma dos festivais. E foi difícil no início? Quando é que perceberam que aquilo era uma coisa que ia funcionar? O que é incrível é que o Festival de Curtas foi um sucesso desde a primeira edição. Houve um público que acorreu às salas de uma forma muito natural. Nós, pelo facto de fazermos em Vila do Conde, nunca trabalhamos só para a cidade, trabalhamos para a região. Houve quase um surto migratório de pessoas ligadas ao cinema de Lisboa que começaram a frequentar Vila do Conde naquela semana. Julho é um ótimo mês para se passar uma semana em Vila do Conde a ver filmes e a falar de cinema. Portanto, o sucesso e a nossa convicção de que tínhamos nas mãos um projeto que tinha futuro foi atingido logo na primeira edição. Claro, depois fomos melhorando imensas coisas e crescemos enquanto organização, fundamos a agência da curta-metragem, fundamos um projeto para crianças que se chama Animar, abrimos o Solar enquanto um canal positivo de galeria de arte de imagens em movimento. Depois criamos o Estaleiro, que foi uma estrutura de produção e uma quase escola de cinema. Portanto, tivemos sempre em movimento e de forma muito criativa. Nunca nos satisfizemos com uma fórmula e repeti-la todos os anos. O próprio festival cresceu imenso em capacidade de agregar novas ideias. O facto de sermos uma equipa, inicialmente 5 e a partir da 9ª edição passamos a ser 4, foi um período fantástico de trabalho de programador, de produtor também, mas que para mim chegou ao fim por uma questão de cansaço, de esgotamento de uma fórmula e cheio de vontade agarrei uma hipótese que se afigurava possível, que era este festival a fazê-lo
ainda antes de falarmos sobre o novo festival, falaste aí dos cineclubes. Os cineclubes foram, se calhar, há algum tempo atrás, muito importantes na formação de novos públicos. Julgo que foi aí que também começaste a ver cinema de autor. Eu também sou um caso igual, o Cineclube Octóber, o Cineclube de Vila de Conde. Só que agora talvez haja um maior distanciamento desta nova geração em relação quer aos cineclubes, quer a este cinema mais independente. Como é que vês isso? Como é que serve para uma geração que se calhar prefere ver os filmes no computador? E aproveitando esta pergunta, achas que a existência de um polo da Cinemateca no Porto seria importante ou se poderia ajudar a combater isso? Porque, provavelmente, deste desinteresse também surge da ausência de locais no Porto para ver cinema. Ou então até uma videoteca no Porto, onde fosse possível. As várias décadas de trabalho junto de cineclubes e depois do festival que eu tive a oportunidade, em que eu tive a oportunidade de trabalhar nesta área, ensinaram-me bastantes coisas. Mas aquilo que eu fui vendo e aprendendo ao longo deste tempo todo tem sempre que ser adaptado à realidade. E a realidade em 2014 é muito diferente do que era quando eu também fundei o Octopus, nos anos 80. Nessa altura os cineclubes eram muito importantes. Em núcleos académicos, Braga, Joano, Vila de Conde, Póvoa, mas a importância dos cineclubes foi decrescendo ao longo dos anos 80. Nos anos 90 viveram momentos difíceis. Hoje há um surgimento de interesse e ainda bem, porque há pessoas que sabem perfeitamente que o ver cinema em conjunto com mais pessoas e falar de cinema é um prazer muito maior. E é uma experiência intelectual e sensorial muito diferente de ver em casa ou no comboio um filme no ecrã portátil. Mas isso acaba por ser um bloco de notas. O portátil acaba por ser um lugar onde as pessoas consultam aquele filme que nunca puderam ver no grande ecrã. Portanto, ligando isso à questão da Cinemateca no Porto, é óbvio que seria ótimo ver uma Cinemateca no Porto, mas este problema é complexo e acho que há muito pouca gente que fala daquilo que interessa falar. Quando se falou e quando se juntaram vários milhares de pessoas e fizeram um abaixo-assinado para haver uma Cinemateca no Porto, eu acho que houve uma parte da história que não foi contada. Eu vou saltar o exemplo de Espanha, que tem em cada região uma Cinemateca. Em Portugal, como em muitas outras áreas de decisão, a Cinemateca esteve sempre em Lisboa. O próprio arquivo de Manuel de Oliveira, o arquivo dos cineastas do Porto, e são alguns, está todo no ANIM, e ainda bem que está no ANIM. A dimensão geográfica, o tamanho de Portugal, acho que não pode acolher mais que uma Cinemateca. Um polo da Cinemateca Portuguesa, no Porto, em Braga, em Vila Real, em Faro, em Beja, em Évora, claro que sim. Ou programas que começavam em Lisboa e poderiam circular, claro que sim. Ainda por cima, hoje em dia, com as cópias digitais, tudo fica mais fácil. Há o problema da preservação das cópias únicas, a deterioração dos materiais. Isso hoje em dia já não se põe. Neste momento, a questão que se põe é ver cópias digitais dos filmes que interessa programar. E isso é um projeto que carece de um grande investimento. É um grande investimento. E esse investimento não vai ser feito agora, porque nós nem Ministério da Cultura temos. E irá haver muita gente que se irá opor a fazê-lo dessa forma. Hoje em dia o que se fala, quando se fala de cinema, é confundir as pessoas, falar de espectadores, mentir às pessoas, falar de grandes distribuidoras, de multiplexes, de nomes de empresas ligadas às telecomunicações que dominam completamente a distribuição comercial e tudo fica baralhado e as pessoas nem sabem de que é que se está a falar. Mas o que se devia falar era desse trabalho de preservação de uma memória coletiva, de divulgação do cinema português e do cinema internacional através de polos da Cinemateca, que também poderia ser feito nas escolas. Falou-se e tentou implementar-se um projeto que teria tudo para dar certo, que se chamava Plano Nacional de Cinema, que explodiu à partida, ou foi abortado. Foi abortado por falta de vontade política. Digam o que disseram. Estão sempre a contar mentiras ao público.
A mentira maior é que os detentores dos direitos de alguns filmes não quiseram cedê-los para estas sessões escolares que não são comerciais. O resto seria fácil. Eu próprio fiz formação para implementar o Plano Nacional de Cinema e acho uma grande frustração, como eu, muitas dezenas de professores, ou centenas de professores por Portugal fora, estão à espera que ele seja implementado. Esta consciência cívica de preservação da cultura é o grave problema neste momento de mudança de paradigma, de que só se fala de suportes e de cinema comercial e de espectadores, não se fala de investimento na cultura, só se fala de mentiras, de escândalos, e estes escândalos estão muito mais próximos desta área do cinema do que se possa pensar, mas isso está outra conversa. Por acaso, agora pegando aquilo que tu disseste e concordando, o grande entrave que normalmente é levantado para o facto da Cinemateca não estar no Porto é o facto da Cinemateca ser Cinemateca Portuguesa do Museu do Cinema, e o suporte, como estavas a falar, é o suporte fílmico, película, etc., que não se coaduna com a necessidade de haver cópias digitais de tudo. E aquilo que devia haver era uma mudança de atitude, ou criar uma espécie de videoteca e não Cinemateca, assumir o suporte digital, claro. e não estarmos à procura de preservar essa pureza da película, que eu também acho um bocadinho bacoca, diga-se de passagem, porque precisamos exatamente preservar a memória antes de mais. E agora vamos passar para o festival que nos traz, que é um nome um bocado complicado de apanhar, não sabem como é que se diz. Deixa-me explicar o nome e a ideia para o festival. A ideia para o festival é que eu sempre gostei de agitação cultural, principalmente em lugares onde a cultura está abandonada, mórbida ou esquecida. Foi assim em Vila do Conde há 2 décadas atrás, em que havia vários projetos muito interessantes na cidade, todos falavam da memória, da tradição, não se falava de contemporaneidade. E mais uma vez, aquilo que o Porto Pós-Doc pretende ser é isso mesmo, é sim visitar a memória, mas não ficar preso a ela. Para mim a memória é uma coisa, ou a tradição, ou a memória, são coisas importantíssimas que é preciso ensinar, mas acima de tudo nós temos que estar ligados ao mundo. E estar ligados ao mundo não é estar ligados à internet e à televisão, é estar ligados à cultura, estar ligados à produção artística. E o festival é isso mesmo, é estar ligado ao mundo sem sair de casa, ou sem sair da sua cidade. O Porto Pós-Doc, com este nome que ainda é estranho, mas que espero que se entranhe, pretende ser uma forma de comunicar, e o post aqui aparece como a mensagem de comunicar, e aparece de outra forma também, porque o festival apresenta-se como um festival documentário de cinema do real. Então o post-doc é aquilo que hoje em dia é, para mim, para as pessoas que estão comigo nesta associação cultural, é aquilo que está depois do documentário clássico. E é um hibridismo, uma mutação, uma revolução tranquila dentro do cinema, em que, de facto, os filmes mais interessantes, mais honestos intelectualmente, mais cativantes, não estão no cinema de entretenimento e produção industrial, para mim, mais uma vez, fique claro, estão nesta área de cinema, onde os elementos da ficção, os elementos do documentário, os elementos do cinema experimental, mais estetizantes ou mais radicais, se juntam. E é neste universo, neste ponto de confluência que este festival acontece. Num momento em que nós antecipamos um pouco àquilo que os outros festivais em Portugal fazem, pretendemos isso, pela forma como vamos fazer o festival, organizá-lo, apresentá-lo ao público e da forma que nós estamos a juntar os filmes e apresentá-los. A própria competição tem filmes que o provam. O nosso conceito de festival podia estar explanado e podia ser apresentado de uma forma teórica, mas aquilo que eu quero que aconteça é que as pessoas o sintam ao virem ao festival, ao verem um grupo de filmes. Por isso não temos muitos filmes, temos cerca de 50 filmes, e desses 50 filmes, ao longo de 10 dias, nós esperamos que as pessoas curiosas, o espectador tem que ser curioso, e vir ao festival com este espírito de descobrir o que é isto do pós-doc, o que é isto do cinema no real. Eu podia dar vários exemplos, destes 50 filmes, muito poucos são documentários clássicos, e quase nenhum são ficções clássicas. Muitos deles estão na confluência destes dois universos.
Portanto, nós apresentamos como um festival que é um pouco diferente dos outros, mas acaba por ser um festival que apresenta aquilo que de mais interessante e mais desafiante está a ser feito em termos de cinema real, de cinema documental. Ainda se chama cinema documental, mas é um documentário em progressão. Para outra coisa. E eu não me preocupo muito com os nomes, mas de facto o nome tem que apresentar um conteúdo. Então chama-se o pós-doc, é isso. É isso mesmo. É uma forma de comunicar com o público, uma forma de interessar as pessoas. A forma como as pessoas se interessam pelo cinema e vêm num festival está tradicionalmente ligada a uma ideia de festa, de celebração. Às vezes, erroneamente, uma ideia de glamour, que não é necessária no festival. O Porto Pós-Doc é um festival perfeitamente informal. Não pensamos na cor dos tapetes, mas não são vermelhos. Aliás, acho que não há tapetes. Agora, há filmes bons, há um contacto muito próximo, muito informal com os autores, com os críticos, com os profissionais. Há uma curiosidade imensa que me surpreendeu muito nesta primeira edição de programadores internacionais, de outros festivais congêneres, dos realizadores dos filmes que nós selecionamos para a competição, que querem vir ao Porto. A isto não é alheio o momento feliz de curiosidade internacional das pessoas relativamente à cidade, não podemos estragá-lo, acima de tudo temos que a preservar, aqui sim convém preservar o Porto como ele é, e não o transformar numa Barcelona com fast food em todas as esquinas e oferta dos mesmos produtos que há em Praga, ou em Londres, ou em Joanesburgo. Nós temos que preservar esta cidade que gostamos tanto e que queremos que continue a ter identidade, mas é muito importante que as pessoas queiram vir cá também. E não vêm só por causa do festival, vêm também por causa da cidade. Esta curiosidade pode transformar este festival que se apresenta este ano na primeira edição num festival maior, num festival com outra consistência em edições futuras, eu espero que sim. Está explicado o interesse no género documental como base para a programação. Qual é então qual foi a linha escolhida na base da programação? Alguma atenção a alguma atualidade, além do híbrido entre o documental e a ficção? Sim, para além disto que eu pude explicar, relativamente às linguagens, à gramática, os temas, e muitas vezes as pessoas acabam por se chegar perto dos filmes pelo tempo. Nós na competição procuramos ter reflexos e visões pessoais dos autores sobre aquilo que é o mundo, que é a contemporaneidade, que é a vida, as dificuldades, as pequenas e as grandes felicidades do que é viver neste século das Filipinas aos Estados Unidos. Só para dar dois exemplos, temos 12 filmes de variedíssimas origens. De facto, os temas são importantes nos documentários, mas acima de tudo é a forma como eles são tratados. E para isso, de forma complementar, para além da competição, o festival tem outras abrangências. Uma delas é a comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que chamamos Personas, e todos os filmes estão relacionados com esta ideia tão importante hoje em dia de olhar para os direitos humanos, ou olhar para os direitos que os humanos ainda preservam, ou ainda nos deixam ter, e há filmes mais radicais, mais ideológicos, mais explícitos ou menos explícitos nesta programação, mas de grande interesse para o público generalista, convém dizê-lo. Depois há uma secção que chamamos Cinema Falado, em que incluímos todos os filmes falados em português. Julgamos que todas estas secções vão ficar para o futuro. No Cinema Falado temos aqui alguns destaques, nomeadamente o aniversário de Manuel de Oliveira. Acho que o convite a fazer é mesmo... acho que nunca ninguém esteve no aniversário de alguém que faz 36 anos e tem um filme novo para apresentar. E esse é o desafio. Desde o Cinema Mudo. E nessa noite vamos mostrar o primeiro filme dele e o último filme dele. E um documentário sobre Porto, magnífico, é uma obra perfeitamente incontornável, que é O Pintor e a Cidade. Depois, além de Cinema Falado e do Persona, temos uma secção que eu julgo que vai ter alguma repercussão num público mais distraído e mais distante deste universo de cinema, que é o Transmission. O Transmission
mede aqui forças com a música, porque são 6 documentários sobre temas musicais, música eletrónica, afrobeat, pop, rock, com abordagens de realizadores como David Lynch, por exemplo, que revisita aqui uma banda emblemática dos anos 80, os Duran Duran, um filme sobre o Fela Kuti, filmes sobre a cultura da eletrónica, sobre sintetizadores. O que nós procuramos é que, para além do cinema, tarde na noite, as pessoas possam ter filmes sobre música e, a seguir, uma festa, um concerto em que as coisas se relacionam. O tema do filme e o tema da exploração, depois da performance ao vivo, comunica de alguma forma. E este Transmission é o querer continuar as longas noites do Porto pós-Doc. E essa Transmission pode-se ligar, se calhar, um bocado à tua experiência como programador na altura do Porto 2001. Organizaste o ciclo Odisseia nas imagens. Exato. E houve até alguns concertos, fomos concertos, um deles o Homem da Câmara de Filmar, que vieram cá ao Cinemático Orquestra. Como é que foi na altura organizar isso, já há algum tempo? Como é que foi a experiência? Na altura foi um tiro no escuro. Em 2001 falava-se pouco de filmes-concerto, muito embora o Homem da Câmara de Filmar tivesse sido posteriormente abordado por músicos como o Michael Nyman, e Philip Glass. Os próprios cinemáticos depois chegaram a gravar. Exatamente, depois fizeram um álbum com o que fizeram aqui. Na altura, a Odisseia nas imagens tinha uma vontade muito grande de juntar públicos também, e aqui, passados mais de 10 anos, continuamos com a mesma vontade de cruzar públicos, e o festival tem que ser isso. A Odisseia nas imagens convidou os Cinematic Orchestra que nunca tinham tocado numa sala grande como o Coliseu. Nós tínhamos o protocolo estabelecido com a Universidade, demos 50 convites a cada curso e conseguimos encher a sala e estiveram 3.000 pessoas a ver os Cinematic Orchestra. Estavam cheios de medo, nunca tinham tocado com tanta gente. Foi um sucesso. O João Bernardo da Costa, lembro que me disse que nunca tinha visto tanta gente junto a ver o Homem da Câmara filmar, estava muito feliz por isso, não gostou da música, mas foi só um detalhe. Foi para nós um grande sucesso, porque foi assim que começou a Odisseia nas imagens. Foi com uma sessão de um filme absolutamente clássico, que foi descoberto por uma geração de estudantes e de público que veio para ver os Cinematic Orchestra e descobriu o Designated Top, portanto, a missão cumprida. Desde aí até agora, de facto, produzi muitos filmes-concerto, gostei da maior parte deles, mas sinceramente no Porto Pós-Doc não pretendo fazer filmes-concerto. Acho que é uma fórmula que para mim chega. Foi uma época, acho que não há necessidade de continuar a fazer eternamente as mesmas coisas. Aquilo que se propõe aqui no Transmission é uma experiência sensorial, onde há filmes, há concertos e há festas. E acho que também pode funcionar, é uma experiência, não estamos a inventar nada de novo, estamos só a implementar uma forma que eu julgo que pode funcionar. E antes de ser um festival de Porto Pós-Doc, é uma associação, não é? Exato. E qual é que é o alcance e o impacto que vocês pretendem ter sobre a cidade de uma forma contínua ao longo do ano? Nós começamos em maio com o foco na produção portuguesa de documentários, com algumas aventuras de documentários internacionais, espanhóis, brasileiros, e temos mantido alguma consistência de programação e uma permanência de público que nos visita todas as semanas. Temos feito as sessões no Passos Manuel, vamos começar agora em janeiro a fazer algumas também no Rivoli. Nós o que queremos é que este espaço físico do centro da cidade volte a ser a cidade do cinema que foi até os anos 80, onde havia mais de 10 salas, com um forte pendor de cinema independente e com um público fiel. Isto perdeu-se por muitos fatores, mas é a altura de voltarmos a tentar. Na altura o que existiam eram salas comerciais, em que os donos das salas tinham que fazer dinheiro com o cinema, com a exibição. Hoje em dia a história é completamente diferente, porque todos sabemos que mostrar cinema só não dá dinheiro, é preciso contar com os lucros da distribuição de DVDs, da venda de pipocas e Coca-Cola e por aí fora. Por isso é que a oferta de cinema é muito mais
interessante em festivais de cinema, em eventos programados, em que as pessoas se juntam para ver filmes e com uma vontade e uma curiosidade expressa. Fazer uma programação regular ao longo do ano é, por vezes, fazer a travessia do deserto. Há bocado eu falava de um grupo de mais de 3 mil pessoas que assinou um abaixo assinado para pedir a Cinemateca no Porto. Eu gostava de, se alguém nos está a ouvir, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Apareçam porque o Porto, neste momento, tem oferta de 4 lugares com cinema independente muito bem programado. O Campo Alegre, a Associação Milímetro, o Porto Pós-Doc, o Cineclube do Porto e, muito em breve, o Cinema Rivoli terá uma programação também, uma oferta regular. Onde é que estão essas 3 mil pessoas? Pois, em relação a isso, também queria perguntar-te como é que tens visto este ressurgimento muito recente, que tem havido vários ciclos programados aqui, com graduação no Rivoli, na Faculdade de Belas Artes. Exatamente, esqueci-me desses, mas sim, também faz. Tem havido muita programação, talvez desde setembro. E como é que achas que a vossa exibição regular se encaixa nisso? E achas que, lá está, haverá público para suster tanta oferta depois deste período em que havia quase muito pouca oferta no centro? Não consigo imaginar, e se me perguntarem que números é que eu estou à espera de público para o festival ou para as sessões regulares, não consigo fazer esse tipo de futurologia. É óbvio que qualquer programador fica contente com salas cheias. Eu acho que da parte do público também tem que mudar o paradigma, como tudo está a mudar relativamente ao cinema. E o facto de qualquer um de nós, poder ver filmes com muita facilidade, no conforto do lar, com o seu computador à frente, não devia invalidar esta experiência de ir ao cinema. E se as pessoas pretendem passar o resto da vida fechadas, sozinhas, a ver filmes e dizerem tão à vontade como eu tenho ouvido alguns estudantes e pessoas de outras gerações, eu já vi em casa, mas não compram DVDs, mas não compram Blu-rays, alguma coisa está errada. Hoje em dia o problema não está só do lado do consumidor, também está do lado de quem oferece. Neste momento preciso em que estamos a conversar, há campanhas publicitárias a oferecer bilhetes de cinema. Eu acho que isso não vai ajudar em nada no cinema. E as discussões estéreis sobre a pertinência de continuar a produzir cinema em Portugal também são discussões que não nos vão ajudar em nada. Se é para acabar com tudo, acabem com tudo. Acabem com a produção de cinema em Portugal, acabem com a distribuição, e as pessoas ficam todas em casa a ver os seus filmes, convidam os amigos, fazem downloads piratas e o cinema passa a ser uma atividade das cavernas em que as pessoas veem sem pagarem nada a ninguém, a não ser a conta de eletricidade e a conta da internet mensal. Eu julgo que o cinema não passa por aí. Eu estou a fazer o meu festival. Acredito que o festival é um lugar que pode potenciar públicos e que deve habituar as pessoas a acreditar numa coisa que para mim é uma verdade absoluta e é das poucas. O cinema nunca esteve tão vivo como hoje em dia, ao contrário do que muita gente diz. Agora, estão a cair muitos preconceitos, nomeadamente aquele que diz que o cinema comercial é melhor que o cinema independente. Hoje em dia, cinema independente e cinema comercial também são coisas que se podiam dar uma bela discussão. O que eu sei é que as grandes produtoras, nomeadamente americanas, de Hollywood, pagam muito menos aos seus atores. Na próxima década haverá muito menos milionários a morarem em Beverly Hills, que já não podem ganhar, porque os filmes já não faturam o que faturavam há 20 anos, e ainda bem. Agora, filmes oriundos de países com pequenas produções começam a ser cada vez mais reconhecidos internacionalmente. E o papel dos festivais aqui é preponderante, que é os filmes serem avalizados, vistos, testados, experimentados com públicos que têm outra predisposição, e depois os carimbos dos prémios nos festivais acabam por influenciar o público, e isso é uma boa influência. O trabalho da crítica também é importante, a divulgação de programas temáticos, como é o vosso, por exemplo, é óbvio que é importante, cada vez mais,
E esta democratização também de tudo que é os meios para as pessoas terem acesso aos filmes, nomeadamente quem os faz, o digital, que se por um lado prejudicou imenso as majors, potenciou, não é tão linear assim, mas potenciou de certa forma a produção com muito menos dinheiro. O que é importante aqui é reter que as ideias são o mais importante, a forma de fazer os filmes também, a forma de os distribuir de forma com capacidade autónoma também, e depois a circulação alternativa, que espero que muito em breve deixe de se chamar alternativa. É só mais uma forma de distribuição de filmes. Há filmes portugueses, provavelmente foram um fracasso em termos de distribuição em salas cá, e que têm muito mais espectadores que um filme chamado comercial, que fez um mês e fez 30 mil espectadores ou 50 mil espectadores. Posso-vos dizer que há curtas-metragens que têm muito mais espectadores, com circulação internacional em festivais, em mostras, em museus, em programas organizados, e isso é muito importante. O cinema português tem que estar pronto a viajar. E ainda bem que assim é, porque o valor artístico, o reconhecimento internacional, a aposta feita por distribuidores internacionais nos autores portugueses passa por aqui. Não é pelo sucesso comercial de salas, isso não existe. Portugal é pequeno demais para que qualquer investimento num filme feito não deve passar só pela ambição de um produtor, de um realizador, de um promotor, de que esse filme seja um sucesso nas salas portuguesas. Isso nunca será uma realidade importante para o cinema português. Sim, normalmente é esse o argumento que vem da parte das pessoas que recebem os subsídios, não é? Sendo dinheiro nobres, em Portugal, dos poucos casos que existem do ICA, não é? E que justificam isto com contas mal feitas, porque são sempre os mesmos, de espectadores que fizeram em sala. E é um argumento igual, e os DVDs também, existem DVDs, também fazem parte das contas, fazem parte da carreira internacional de um filme, e nunca fazem parte das contas em Portugal, quando se fala de cinema. Eu ia falar que tu falaste do cinema português, e passaram agora lembro-me do Porto Pós-Doc, não é? Joaquim Pinto, que teve mais do que uma semana. E o que eu ia perguntar era, porque também houve uma história associada a este filme, de, apesar de ser um nome como é o Joaquim Pinto, não haver financiamento para este filme e ter que ser um filme feito com meios próprios. E por isso, o que eu ia perguntar é se este documentário, que neste caso é um bocadinho mais subjetivo, perante a realidade escassa de Portugal, se é uma forma de tentar dar a volta à situação e à escassez de meios. O formato do documentário. Sim, também é. Também é, como é óbvio, fazer um documentário pode ser uma forma mais económica se olharmos para o cinema como um investimento de dinheiro, porque não tem que se pagar atores, nem ensaios, nem o resto de guarda-roupa, e por aí fora. Mas isso pode ser um falso problema, porque um documentário tem que fazer um percurso, como o que eu acabei de dizer, internacional, para sair do gueto em que é criado. E o gueto em que é criado pode ser uma distribuição muito mal feita em meia dúzia de salas e passar ao esquecimento. O Joaquim Pinto fez uma verdadeira obra com o último filme dele, e essa obra foi vista e continua a ser vista mundialmente, como deve ser qualquer obra de arte, como deve ser qualquer criação. Ele é um criador, ele tem uma história para contar e as pessoas adoram ouvir histórias. E o cinema é isso, com atores, sem atores, com não atores. É difícil prever se a salvação do cinema português passa por uma maior produção ou menor produção de documentários. É um assunto perigoso, porque eu não gostaria de ver os cineastas de ficção agora todos dedicados ao documentário como questão económica, mas o documentário é de facto. Muitas vezes nós recebemos centenas de filmes para selecionar os 12 que estão na competição do Porto Pós-Doc deste ano, e de facto a atenção às histórias dos mais desfavorecidos, as histórias
reais de sociedades em desagregação são abundantes. Também há filmes sobre histórias positivas, agradáveis e muito bem dispostas, mas de facto não vivemos na melhor das épocas da história da civilização e isso reflete-se no cinema, tanto nas temáticas abordadas como na forma como elas são abordadas, no género. Nunca houve tantas curtas-metragens de facto interessantes ou tantos documentários interessantes como hoje em dia. E se calhar quem está em crise é de facto o cinema de ficção. Por causa desta orgânica toda que se está a desmontar, não é? A partir do centro, que já foi o centro da produção comercial, Hollywood, e França, e a Índia, e agora a China, por exemplo, mas eu gostava que voltasse o período áureo do cinema de ficção. Não sei prever quanto tempo irá demorar. Em termos de cinematografia nacional, se calhar passa por aí. Pode ser, se calhar, uma recuperação do cinema de intervenção que surgiu no século XX, que foi uma grande parte da história do documentário nacional, se calhar agora, dada também a escassez de meios, pode ser uma forma de voltar a pegar nesse cinema de intervenção mais militante, talvez. Sim, até porque hoje em dia temos um problema que é o facto de as pessoas verem muito mais imagens em vídeo, não necessariamente verem mais cinema. Em 1974, a quantidade média de espectadores numa sala de cinema era de mais de 300. Em 2014, provavelmente, os números que eu tenho é 30. Isto explica alguma coisa, explica muita coisa, é simbólico daquilo que nós vivemos. Hoje as pessoas veem muita televisão, mas a televisão nunca esteve tão má como hoje em dia. Hoje em dia vendem-se programas na televisão em que se abusa da palavra realidade, em que é ficção da pior espécie. Manipuladora, vazia de conteúdos, vazia de mensagem, potencia a estupidez e a violência de uma forma gratuita. Os próprios serviços noticiosos, os telejornais, são um chorrilho de mentiras e de enganos e de falsas notícias, de não notícias às vezes. E se calhar as pessoas têm que perceber que isso está de facto a acontecer e quando decidirem que estão fartas, procurarem outras coisas. E essas outras coisas estão no cinema. Estão no cinema porque as pessoas que estão envolvidas no cinema não têm os mesmos objetivos a atingir que um canal de televisão, que é pagar milhões de euros por transmissões esportivas e fazerem dinheiro para isso e concorrerem umas com as outras. O Joaquim Pinto é um belo exemplo, ou o Pedro Costa, ou o Miguel Gomes. São autores que têm histórias para contar e que refletem a contemporaneidade e contam histórias sobre nós. Ora, os portugueses também têm gostado um bocadinho mais de ver os espanhóis. Não querem só seguir exemplos de modelos do passado e de outras culturas. O sonho americano já foi 1000 vezes contado. E para haver um americano com sucesso, provavelmente há 1 milhão de pessoas na miséria. E se lembrarem disso, se calhar vão começar a gostar mais de refletir sobre aquilo que nós somos, o nosso lugar no mundo e a nossa relação com o resto do mundo. E é através destas coisas, é uma ambição que este festival passe por aqui, que estas leituras sejam feitas pelas pessoas que vêm ver os nossos filmes, as nossas propostas de filmes, os filmes não são nossos, mas os filmes que nós propomos. É uma alternativa ao panorama audiovisual que está completamente manipulado e desliguem a televisão e saiam. E o próprio objeto documentário em sala é um bocado estranho, porque nós estamos, aliás, a maioria das pessoas, o público jornalista, se calhar associa a palavra documentário ao documentário televisivo, aos canais de documentário, etc. Também é preciso desvincular e eu até achei muito interessante começar por dizer nós temos um festival que é uma proposta teórica, porque é isso, é desligar o conceito da sua definição generalista e tentar reformular, não é? Eu acho isso interessante. Voltando só um bocado atrás sobre a programação do festival mais em específico, apesar do destaque ao cinema português, na secção de cinema falado, não há nenhuma competição nacional. Apenas uma questão prática que no futuro poderá ser
resolvida ou faz parte, se calhar, de alguma linha editorial do festival, ou pôr ao mesmo nível os festivais nacionais e é isso, é isso. Eu quero que os filmes portugueses valham por si ao lado de filmes internacionais. Em 12 filmes que existem na competição, há 3 portugueses. O facto de criar uma competição nacional específica, primeiro ia ser uma repetição de fórmulas que existem noutros festivais, nomeadamente no DOC Lisboa, e não há necessidade, porque é um festival que acontece 2 meses antes. Depois, acho que prefiro fazer uma escolha mais rigorosa, ter menos filmes portugueses em competição e mostrá-los no contexto das nossas secções temáticas. Parece-me mais fácil facilitar a vida do público e vir de encontro àquilo que as pessoas querem ver, e é para isso que servem os programas temáticos. Ou no caso da programação deste ano, temos alguns programadores externos, temos cartas brancas a várias pessoas que vêm cá apresentar filmes, e depois temos algumas estreias fora de competição que nos orgulham imenso e que fazem parte também de uma estratégia do festival, que é, futuramente, para além de termos estreias, podemos ter produção local e mostrar, trazer o mundo ao Porto, mas também mostrar o mundo que é o Porto. Há algum projeto semelhante ao projeto Estaleiro na utilização de realizadores portugueses e equipas locais? Sem dúvida. Aquilo que eu fiz no Estaleiro, e que foi um trabalho de 12 anos e que teve alguns resultados muito positivos, será continuado aqui. Muito embora o Estaleiro tenha uma vida própria e continue a partir da estrutura de Vila do Conde, aquilo que se vai fazer no Porto Pós-Doc é com uma orientação temática diferente, porque vamos falar da cidade e contar histórias da cidade do Porto, é trabalhar dessa forma, envolvendo aqueles jovens que estão a sair dos cursos de audiovisual. São lançados no mercado de trabalho 120 pessoas todos os anos, oriundos dos cursos artísticos e audiovisuais, e é preciso que eles fiquem cá e trabalhem cá, tenham a oportunidade de trabalhar cá. Temos 2 projetos na fase de escrita, que eu não sei se em 2015 poderão ser terminados. Eu gostava muito, na segunda edição do Porto Pós-Doc, ter pelo menos um desses filmes terminado e ser estreado na noite de abertura da segunda edição do Porto Pós-Doc. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Por acaso, porque mencionaste o DOC Lisboa, o DOC Lisboa também tem esse lado de pitching, né, que promove a exibição e a criação de novos projetos, e isso é muito importante. Obrigado, acho que não temos tempo para mais, infelizmente. Obrigado eu por esta oportunidade de falar. Obrigado. Não se esqueçam, 4 a 13 de dezembro, o Festival Porto Pós-Doc, apareçam. Confiem em nós, escolhemos bem. E muito obrigado.